Amém? Todo homem é como a erva, sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Você pode dizer amém? Muito bem. Vamos falar aqui da mulher do fluxo de sangue, como é conhecido. Eu prometo que não vai doer muito. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. Eu mandei a partir do 25. Pode deixar, eu vou ler o 24 e depois a gente lê a partir do 25. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Eu só queria dar essa informação, que havia uma multidão em torno de Jesus. A Bíblia está falando de Jesus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Não sei quantas vezes ela disse isso, mas parecia que isso aqui era um combustível para ela. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curada, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, 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 a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu sei que esse texto é conhecido da maioria absoluta, da grande maioria que está aqui. Mas o Senhor tem um alimento novo para nós. O Senhor usa as mesmas palavras, mas um canal diferente, um momento diferente, um ouvido diferente, de maneira que é impossível bebermos da água do mesmo rio, porque toda vez que nos aproximamos dele, é um rio novo, é um rio diferente, e nós também somos pessoas diferentes. Por isso, que esse texto possa iluminar, possa orientar, curar, trazer uma resposta de uma maneira diferente, específica para hoje. Fala conosco, como tu sempre tem falado conosco, ou de uma maneira especial, única, para algumas pessoas aqui nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Muito bem. Se você ler o contexto, você vai ver que Jesus, ainda no capítulo 5 de Marcos, ele está vindo de uma cidade chamada Gadara. Uma cidade em que ele libertara um homem possesso por demônios. Mas ele não está vindo porque simplesmente terminou a sua obra. Ele está vindo porque ele fora expulso. Jesus foi expulso da cidade. Quando ele libertou aquele homem, os criadores de porcos,
pediram que ele saísse dali, porque os demônios que estavam naquele homem entraram na manada de porcos e os porcos se precipitaram num despenhadeiro. E isso representou um prejuízo para os criadores de porcos. E eles disseram assim: Jesus, sai daqui, vai embora, deixa a gente. Né? Não, por favor, não mate nem um porco mais. A gente quer que o Senhor se retire da nossa cidade. Porco é algo que cheira mal, né, irmãos? Criadores de porcos e o porco, o chiqueiro, o lugar, não era como hoje, né? Os criadouros era uma coisa mais artesanal, então imagino aquele mau cheiro, mas aquelas pessoas preferiam o mau cheiro dos porcos, preferiam a presença dos porcos, o lucro que eles lhes trazia, preferiam isso à presença de Jesus, ao perfume de Jesus. E quando Jesus é convidado a se retirar, ele se retira. Onde ele não é celebrado, onde ele não é desejado, ele vai sair. Se Jesus não é desejado na sua empresa, ele vai deixar você em paz lá. Se Jesus não é desejado na sua família, se você prefere os lucros que cheiram mal, se você prefere o que está estragado, se você prefere aquilo que você já se acostumou, a sujeira já costumeira, pode ter certeza, Jesus vai agir como agiu aqui em Gadara. Mas quando ele chega em Cafarnaum, há um contraste. Aqui em contraste, o contraste é claro, porque quando ele chega em Cafarnaum, já tem ali uma multidão esperando Jesus. Em Gadara ele é expulso, em Gadara ele é rechaçado, em Gadara ele é preterido, mas em Cafarnaum ele é celebrado. As pessoas o apertam, as pessoas querem tocá-lo, querem ouvi-lo, querem estar perto, querem sentir o seu cheiro. As pessoas o esperam com expectativa. Irmãos, eu sei que essa realidade ela se mantém até hoje. Quantas pessoas preferem o mau cheiro do pecado à presença de Jesus? Quantas pessoas assim: Jesus, eu acredito, eu sei que o Senhor faz, mas dá licença, eu prefiro aqui essa realidade que eu estou vivendo. Mas graças a Deus, existe um povo que ama Jesus, que é apaixonado por Jesus, que celebra a presença dele, que o adora, que o serve, gosta de estar perto dele. Onde está esse povo? Esse povo está aqui, diga amém. Por isso você está aqui nessa noite. Por quê, pastor? Primeiro, porque você sabe que ele está aqui. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei presente. Então, nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Você crê que Jesus está aqui? Amém? Nós pentecostais dizemos muito assim: eu estou sentindo, mas escute, mesmo que você não sinta, ele está aqui. Mesmo que os seus sentimentos não percebam, creia, ele está aqui. Você crê que ele está aqui? Amém? Então você está aqui não porque o pastor Jarmuth está aqui, não porque esse louvor maravilhoso aqui ia ministrar. Você está aqui porque Jesus está aqui. E o segundo motivo é porque você sabe que onde Jesus está, é ali que está o milagre, é ali que está a resposta, é ali que está a cura. Amém? Você crê nisso? É ali que está a mudança. No meio desta multidão que apertava Jesus, que o oprimia, que esbarrava com ele, que o apertava, 2 pessoas o aguardavam com um anseio especial. São 2 pessoas cujas as vidas vão se entrelaçar numa mesma história. É uma história, né, que é interrompida, se entrelaça. Jairo, cuja filha estava à beira da morte, e esta mulher, que a Bíblia não diz o nome, mas que sofria com um fluxo de sangue. Havia 3 contrastes entre eles e uma semelhança. Quantos contrastes? 3 contrastes e uma semelhança. Primeiro, Jairo era um líder da sinagoga. Quando a Bíblia cita o nome de alguém, a Bíblia está dizendo: esse cara é importante. Ele é alguém relevante, ele é alguém que tem um papel social relevante. Então, Jairo é citado. E quem era Jairo? Jairo era o líder da sinagoga.
né? Ele seria o pastor da igreja judaica, era um líder religioso, uma pessoa conhecida. Já ela, não. A Bíblia não diz o nome dela, diz certa mulher. Não diz o papel social, não diz o status, não diz onde morava, não diz qual a família. Simplesmente, ela é conhecida como uma mulher que tem um fluxo de sangue. O segundo contraste é que Jairo estava para perder sua filha de 12 anos. Depois de 12 anos de alegria, depois de 12 anos desfrutando da sua filha, Jairo estava prestes a perder a sua alegria. O contraste daquela mulher, depois de 12 anos de tristeza, depois de 12 anos de dor, depois de 12 anos de sofrimento, isso também estava perto de acabar. O terceiro contraste é a maneira que Jairo é recebido. A Bíblia diz que quando Jairo chega, as pessoas abrem caminho, as pessoas, né, abrem alas, assim, dá licença, é Jairo que está chegando, é o pastor, é o líder. Então as pessoas, Jairo tem livre acesso a Jesus, ele não precisa enfrentar a multidão o reconhece, a multidão o honra, a multidão o respeita. Esta mulher não, ela era uma anônima, ela era uma pessoa comum, ela não era celebrada, conhecida, reverenciada pela multidão, não há qualquer deferência a ela. Para ela ter acesso a Jesus, ela teve que romper a multidão, ela teve que enfrentar aquele obstáculo. Mas ambos tinham algo em comum. Estavam buscando a resposta para o seu problema, para o seu momento, na mesma pessoa. Eles entenderam que a resposta não estava no dinheiro, porque ela tinha gastado todo o dinheiro. Se Jairo tivesse alguma condição, também ele entendeu que não seria o dinheiro. Não era nenhum amigo do relacionamento deles, não era religião, porque Jairo era um religioso. Eles entenderam que a resposta que eles esperavam estava em Jesus. Eles entenderam que Jesus era a resposta que eles esperavam. Isso eles tinham em comum. Esta mulher é chamada, na Bíblia, e é como nós conhecemos, a mulher do fluxo de sangue. Ela enfrentava um problema que atingia pelo menos 5 áreas de sua vida. Primeiro, um problema físico, né? Uma pessoa que perde sangue por 12 anos, certamente será uma pessoa fragilizada, uma pessoa com pouca força. 12 anos com uma hemorragia ininterrupta, isso é algo terrível. Ela passava por dificuldades psicológicas, porque a Bíblia diz que ela tentou a cura em vários lugares, mas a Bíblia diz que nada se lhe aproveitou. Ou seja, era uma mulher que, além de conviver com uma dor 12 anos, ela passou por muitas decepções. Quantas pessoas disseram assim, isso agora cura, toma esse chá que dá certo, visita aquele médico que dá certo, vai, bate naquela porta. Ela gastou todo o dinheiro. Ela foi a todos os lugares possíveis. Então, 12 anos passando por aquilo. Irmão, segura essa Bíblia aqui. Quanto pesa essa Bíblia? Diga assim, depende do tempo. Depende do tempo. Se você segurar essa Bíblia aqui, deve pesar 600 gramas, 500 gramas, mas fica segurando isso aqui por 3 horas. Fica segurando isso aqui. Aquela mulher suportava um problema há 12 anos. Um sofrimento psicológico terrível. Havia dificuldades religiosas, porque uma mulher, né, no seu período menstrual, ela estaria impura, né? Então, imagina, ela era impura há 12 anos. Uma pessoa a ser evitada, uma pessoa que não tinha acesso ao templo, uma pessoa que não podia ser tocada, uma pessoa que não tinha acesso à vida religiosa, porque na religião judaica ela estaria impura há 12 anos. Havia problemas sociais, porque se ela era impura, se ela perdeu todo o dinheiro, certamente os amigos, provavelmente a família dela, provavelmente o esposo dela, não estava mais com ela. E ela tinha mais uma dificuldade, que era a dificuldade circunstancial. Ela sabia que a resposta dela estava em Jesus. Ela sabia que ela podia ser curada se ela conversasse com Jesus.
se ela chegasse perante ele e dissesse: mestre, eu sofro há 12 anos, e Jesus lhe desse uma atenção, e Jesus a ouvisse, e Jesus impusesse as mãos sobre ela, e intercedesse aos céus, mas quando ela foi colocar o seu plano em prática, você acha que ela saiu de casa e disse assim: eu vou tocar nas vestes de Jesus? Não, ela saiu de casa querendo ter um tempo com ele, conversar com ele, ter alguma oportunidade, mas quando ela chegou lá, fraca, vendo que entre ela e Jesus havia uma circunstância quase que insuperável, uma multidão que ela não tinha como vencer, aquela era uma dificuldade circunstancial. Coloca o versículo 26 aí. Olha o versículo 26, diz assim: e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Aquela mulher tinha feito o que podia. Ela investiu seus recursos. Ela foi a todos os lugares. Mas a Bíblia diz assim: nada disso se lhe aproveitou. Ou seja, não teve melhora. O seu problema não foi amenizado, mitigado, diminuído. A dor era a mesma. O sofrimento era o mesmo em todas as áreas. Eu fico pensando, ao olhar para a história dessa mulher, eu fico pensando: gente, por que tantas pessoas que sofrem, quando você fala de Jesus, quando você oferece Jesus, essas pessoas: não, vou pensar um pouco mais. Não, agora não. Há duas razões para isso. Primeira razão: a dor ainda é suportável. O pecado, quando é colocado na balança, a situação que a pessoa vive, mesmo sabendo que aquela não é a vontade de Deus, e qualquer dor ou qualquer culpa que isso possa trazer, ainda é mais pesado que a dor. Segunda coisa, essa pessoa acha que os seus recursos ainda podem solucionar. Essa pessoa ainda acha que a solução ao seu alcance, nos seus meios, nos seus relacionamentos. Não, eu posso resolver isso, pastor. Não, eu não quero, eu não preciso ser crente ainda. Eu vou ser crente um dia. Agora não, sou muito jovem, eu vou vencer esse problema do meu jeito. Aquela mulher viu que do jeito dela, ela não ia conseguir. Então, ela vai enfrentar aquela multidão, ela vai vencer a sua fraqueza, ela vai passar por cima das limitações psicológicas ou religiosas, porque ela entende que a resposta que ela precisa só está naquela pessoa que está diante dela. Ou seja, ela não tem mais força, ela não tem mais recursos, ela não tem mais meios próprios e ela não suporta mais aquela dor. Só ora gente fraca, irmão. Só busca Jesus o que sofre. Jesus disse: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Se você prega Jesus para uma pessoa e ela realmente se sente feliz e completa, ela não vai precisar de Jesus. Ou pelo menos ela não vai querer demonstrar o vazio existencial do coração dela. Mas uma pessoa que acha que vai resolver do seu jeito, no seu braço, ele não ora. Sabe por que você ora? Sabe por que eu oro? É porque nós reconhecemos que somos fracos. É porque nós reconhecemos que a solução não está no nosso braço, não está na nossa força. Quem reconhece isso? Quem não reconhece isso, não vai buscar Jesus como esta mulher buscou. Sabe, eu não sei quantas portas você bateu. Talvez você diga assim: pastor, eu já bati em muitas portas. Já dei com a cara na parede muitas vezes. Já busquei de muitas formas ser feliz, me sentir realizado, realizada, mas meus planos têm naufragado. Essa hemorragia representa um problema, aquele problema que vai sugando a alegria aos poucos, aquele problema que vai fazendo com que a pessoa perca o brilho no olhar, perca a força, os recursos, não só financeiros, mas recursos emocionais. A pessoa vai vivendo uma vida cada vez com menos vida, até que ela se torna um morto-vivo, até que a vida e viver representa uma dor constante, um sofrimento constante. É esta hemorragia, uma vida sem vida, uma vida marcada
continuamente por um sofrimento. Versículo 27 diz: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela ouviu falar de Jesus. Diga, ouviu falar. Alguém falou com ela. Não foi Jairo. Não foi o pastor, foi alguém. Alguém disse: olha, Jesus vai passar por aqui. Jesus vai estar domingo, Jesus vai estar quinta, Jesus vai estar terça. Jesus... Alguém falou de Jesus. Olha a importância, como você pode mudar a vida de alguém. Fazendo um convite. Aquela mulher creu. Eu não sei quem falou com ela, mas ela creu. Ela, parou, ouviu aquela palavra e ainda havia esperança no coração dela. Porque ela poderia dizer assim: ah, não, já cansei de acreditar em falsas expectativas. Eu já cansei de alguém abrir uma janela de esperança, uma janela de alguma luz, eu vou entrar, vou ver e não é nada. Eu cansei, eu não acredito mais. Não, ela creu. Ela acreditou. Né? Ela acreditou que Jesus era a resposta. Ela ainda não tinha desistido, havia fé nela. E você acredita? Você acredita que Jesus é a resposta para a sua vida? Escute, se você crê, a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Não importa o tamanho do problema, e nem importa quanto tempo você esteja levando esse problema com você. Escute, Jesus é a resposta. Um toque pode mudar essa realidade. Você crê nisso? Como pode tantas pessoas estarem esbarrando em Jesus? É uma pergunta que a gente tem que falar aqui, tem que se fazer. Porque Pedro diz assim: Jesus, como é que o Senhor pergunta quem me tocou? Está todo mundo te tocando. Uma pergunta lógica. Jesus não estava isolado, ele estava comprimido ali pela multidão, todo mundo esbarrando nele. Mas Jesus fala assim: não, alguém me tocou. Porque há uma diferença muito grande entre esbarrar com Jesus todo domingo à noite e tocar em Jesus pela fé. Há uma diferença muito grande em ter um contato ocasional com Jesus e intencionalmente tocá-lo, se aproximar. É uma diferença muito grande. Eu preciso lhe dar essa notícia. Nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Ele está presente. Mas nem todos aproveitam uma oportunidade como essa para tocá-lo. Gente que na hora do louvor se distrai. Gente que está aqui olhando para o relógio. Gente que está aqui pensando no que vai fazer amanhã. Gente que está aqui, mas realmente não crê que a sua vida pode mudar num instante. Mas existem pessoas aqui que vieram, e eu creio nisso, em todo culto sempre tem alguém que diz assim: Jesus, eu quero te tocar, eu quero ser tocado, eu quero ter uma experiência. Você pode tocar nele nessa noite, pela fé. A multidão representava uma barreira entre aquela mulher e o milagre dela. Que barreira você tem encontrado para tocar em Jesus? Muitas pessoas dizem: pastor, é a timidez. Tem vontade de dar glória, eu tenho vontade de sair correndo, eu tenho vontade de me ajoelhar, tenho vontade de dar aleluia, mas eu fico com vergonha. Eu tenho vontade de ir na frente, mas eu não consigo enfrentar a multidão. Eu tenho vontade de levantar a mão, mas eu sou esposo, eu sou esposa, eu sou filho, eu sou amigo, mas eu tenho vergonha. Talvez as multidões sejam as dúvidas. Você tem uma mente inquiridora, questionadora, cartesiana. Pastor, eu tenho dificuldade de crer, eu tenho dúvida. Veja, se a sua dúvida for nesse sentido, eu duvido que me prove, eu duvido que você me faça crer, certamente ninguém vai conseguir fazer isso. Agora, se você disser assim: eu preciso de argumentos para crer, eu quero crer, mas eu tenho muitas dúvidas. As dúvidas são as multidões, é a multidão que você precisa vencer. E à medida que você se aproximar dele, pode ter certeza, ele é a verdade, ele é o caminho, ele vai lhe tirar todas as dúvidas. Talvez a multidão seja a pouca fé, quase incredulidade. Talvez uma situação na sua vida mal resolvida: pastor, eu tenho que resolver isso, tenho esse outro problema aqui, eu estou com o meu nome ali, eu tenho esse lance aqui. Escute, em nome de Jesus, se você quiser tocá-lo, você precisa vencer qualquer obstáculo que exista entre você e ele. Rompa com os medos,
rompa com as dúvidas, rompa com as preocupações, com a pouca fé. Você precisa crer. Se você crer, você pode tocá-lo nessa noite. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Diga assim: secou-lhe a fonte. Irmão, eu acho isso aqui lindo, né? Porque poderia ser assim, e logo ela sentiu um alívio, né? E logo ela se sentiu mais forte, revigorada. Que interessante, isso aqui é lindo. E lhe secou a fonte do problema. Diga, a fonte do seu sangue. Secou-lhe a fonte. Ela não melhorou o sintoma. A fonte do seu problema secou-se. Glória a Jesus por isso, glória a Jesus. Jesus não apenas cura o sintoma, Ele não apenas cura a dor, Ele não apenas resolve as consequências, Ele resolve a fonte, a causa. Ele acalma o vento e o mar e o vento, a causa e a consequência, as ondas fortes e o vento forte. Ele resolve a fonte do problema. Isso aqui é lindo. Eu creio que isso pode ocorrer hoje aqui na vida de alguém. Pastor, eu estou passando por isso, eu tenho vivido assim, isso tem acontecido, são consequências de um erro que eu cometi, são consequências de um problema hereditário. Escute, não importa se é um problema físico como o dessa mulher, não importa se é uma questão emocional, o que causou, o que tornou você essa pessoa, não importa se é uma questão espiritual também. Em nome de Jesus, se você tocá-lo, Ele não apenas resolve as consequências, a situação, o problema que você vive hoje, mas Ele resolve a fonte, a causa do problema. Você pode dar um glória a Deus, receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? De verdade, Jesus precisava ter parado? Não precisava. Ele estava indo para a casa de Jairo, a filha de Jairo estava gravemente doente, ele tinha um propósito, ele não precisava parar. Mesmo porque o milagre ele sabia que já tinha ocorrido. Mas ele fez questão de parar. Por quê, pastor? Primeiro motivo, ele queria que aquela mulher testemunhasse do que ele tinha feito na vida dela. Eu olho para isso aqui e digo assim, poxa, quantas vezes Deus faz algo na nossa vida e a gente fala assim, não, eu não vou contar não. Eu não vou dizer não, que eu tenho vergonha. A Bíblia diz, ela lhe contou toda a verdade. Escute, irmãos. Quantas vezes você faz algo por alguém, você abençoa alguém, e esta pessoa não expressa nenhum tipo de gratidão, dificilmente você vai dar outro presente. Dificilmente você vai continuar com a mesma bondade, com a mesma benevolência. Agora, pense comigo, quando você faz algo por alguém, você abençoa alguém, e essa pessoa expressa muita gratidão, essa pessoa mostra muita alegria por aquilo que você fez, você se sente motivado a fazer de novo. Deus é a mesma coisa. Fale daquilo que Deus fez na sua vida. Quando você estiver com seus filhos, conte a história de sua conversão. Conte como você viveu, como você era, a infelicidade, a dor, longe de Jesus, e conte o que Jesus tem feito na sua vida. Compartilhe, fale dos seus amigos. Irmão, não tenha vergonha. Sabe, às vezes você pensa assim, pastor, mas eu não tenho cultura, eu não sei falar, eu não estudei teologia. Você sabia que o seu testemunho é mais poderoso do que uma pregação minha ou de qualquer pastor? Você já viu alguém vendendo um produto? Não sei se você assiste aquele programa da Polishop ou outros. Tem um cara lá vendendo o produto. Toda vez depois que ele argumenta sobre o produto, aparece alguém dizendo, eu comprei, na minha casa, é maravilhoso. Aí aparece uma dona de casa, pessoa, não sei se é dona de casa ou uma atriz, mas alguém vestido como a dona de casa. Por quê? Porque isso é muito importante. Não sei se você sabe, eu sou pastor. Eu morava num condomínio gigantesco, né? Ninguém dizia assim, eu vou na casa do engenheiro, eu vou na casa ali do
do dono da loja. Eu vou, não, mas pastor, é do pastor. Eu vou no pastor. Todo mundo quando me sabia, o pastor é uma coisa, né? Ser padre também deve ser a mesma coisa. Mas você sabia como é que o mundo me vê? Você sabia como é que o mundo me vê? Com meu crentez, com minha teologia, com a minha homilética. Não aqui na igreja, mas em qualquer lugar. Quando o cara me vê como pastor, ele me vê como um vendedor tendencioso, que quer convencer ele de que minha religião é o melhor. De que eu quero trazê-lo para a minha igreja porque eu estou interessado nele, no dinheiro dele, no que ele pode me oferecer. É assim que ele me vê. Mas você, com seu jeito, com sua simplicidade, quando você diz, Jesus fez isso na minha vida, ele vê você como um cliente satisfeito. Ele vê você como alguém que experimentou algo verdadeiro, que você não quer convencer ele. Então fale de Jesus. Jesus parou e disse para aquela mulher, ele queria que aquela mulher dissesse o que ele tinha feito. Segunda coisa, por quê? Ele queria tirar ela da incógnita. Ele queria fazer algo mais na vida dela. Ele disse, minha filha, a tua fé te salvou. Ele não queria apenas tocar no corpo físico. Ele não queria apenas que ela fosse curada no corpo. Ela queria que ele resolver o problema da alma dela. A tua fé te salvou, versículo 34. Vamos pular lá para o 34. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste mal. Sabe por quê, irmão? Ela poderia ser curada do físico e não ter paz. Ela poderia ser curada da hemorragia e continuar sem paz. O maior problema do ser humano não é físico, não é material, não é financeiro. O verdadeiro problema do ser humano é espiritual. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Pensa comigo, do que adianta, irmão, a pessoa comer a melhor comida, dormir na melhor cama e não ter paz? Do que adianta a pessoa morar na casa mais linda de Curitiba, ter uma família maravilhosa, ter tudo, mas não ter paz no coração? Agora você, irmão, comeu aquele macarrão hoje com frango, pois dorme, tem paz, vai dormir daqui a pouco, tem paz. Por quê? Porque Jesus não apenas soluciona os problemas desta vida, Ele nos traz paz ao coração. Ele não queria apenas que aquela mulher dissesse o que ele lhe tinha feito no físico. Ele queria lhe dar paz, ele queria lhe salvar a alma. Eu não quero fazer uma gambiarra como um mecânico socorrista. Eu não quero aqui apenas solucionar algo na tua vida emocional. Às vezes a pessoa pensa isso, por que você vai para a igreja? Eu vou para receber uma bênção. Eu vou porque lá, quando eu vou lá, eu sinto arrepio, aí eu saio feliz, né? Eu cheguei no lugar um dia, estava cantando um louvor lindo, rapaz, um louvor, me lembro, acho que é da Aline, as donas, era uma lojinha pequena. Falei, você é crente? Meu? Não, eu sou crente. É porque essa música aqui, né, traz um clima, não é clima não, uma áurea, traz uma áurea boa, assim. Eu sinto que traz coisas boas do universo, que não sei o quê. Muda, traz assim. Irmão, escute, você vem para a igreja por causa de uma bênção? Você acha que Jesus está aqui para te dar um carro? Você acha que Jesus está aqui porque Ele pode mudar a tua vida financeira? Escute, Ele pode. Ele pode mudar a tua vida financeira. Ele pode te dar um casamento com uma princesa linda, com o príncipe de Deus. Ele pode curar você fisicamente. Mas antes de tudo, Ele quer salvar tua alma. Esta mulher, quando Jesus para, porque Jesus não queria apenas tratá-la na questão momentânea, Jesus queria tratar da eternidade. Filha, a tua fé te salvou. Jesus não quer apenas dar uma bênção para você. Ele não quer que você sinta um arrepio todo domingo que você vem aqui. Ele quer te dar uma paz definitiva. Uma paz que não depende de nenhum copo de bebida. Uma paz que não depende de nenhum entorpecente. Uma paz que não depende de nenhuma circunstância. Uma paz que está além do entendimento. Uma paz que o mundo não pode dar. Ele é o príncipe da paz. Ele tem uma paz para o seu coração que só Ele tem para você. Jesus disse para ela ser curada deste mal. Mas sabe qual o maior mal que o ser humano enfrenta? O pecado. O médico não pode resolver o problema. Você pode fazer 10 anos de terapia, nenhum psicólogo
pode tratar o pecado. Nenhum recurso financeiro pode libertar o homem das suas mazelas, dos seus pecados. Jesus é a única cura para o pecado. Jesus é a resposta que você procura. Só Jesus. O pecado é como o sangramento contínuo. É assim o pecado. Ele vai roubando a força dos braços para lutar, a força das pernas para caminhar. Você vai ficando cada vez mais fraco em relação aos seus objetivos, aos seus sonhos, a uma vida com Deus. O pecado vai te afastando de Deus, o pecado vai te afastando da família, o pecado vai te afastando de amigos, o pecado vai te afastando, tirando a saúde espiritual, emocional, vai roubando a alegria do seu rosto, até que não haja mais vida em você, até que você viva uma vida sem vida. Pastor, como a gente pode se ver livre do pecado então? Em Jesus, nascendo de novo. Ele disse para João, ele disse para Nicodemos em João 3,3, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe, eu olho esse texto e eu lembro de um sentimento que às vezes a gente tem, aquele que não nascer de novo, um sentimento que a gente tem de voltar no tempo, de recomeçar. Dizer, pastor, se eu pudesse passar uma borracha, se eu pudesse me ver livre desta culpa, desses traumas, dessas angústias, desse passado, se eu pudesse zerar, começar um novo capítulo, Jesus pode fazer isso. Jesus pode. Sabe, o Evangelho não é um curso que te ensina uma técnica nova de como pensar coisas legais. Isso aqui não é neurociência. O Evangelho não é uma aspirina que passa a tua dor. O Evangelho não é uma religião nova, uma crença nova que diz como você tem que se vestir a partir de hoje. Evangelho é um novo nascimento. Evangelho é uma restauração profunda e completa na alma, no caráter, no interior do homem. Em Cristo você pode nascer de novo. Em Cristo você pode ser transformado. Tinha um rapaz que tocava percussão lá na igreja, Meriti, Paulão. Tinha um cabelo assim, tipo aquele irmão lá, o Djavan, todo cabelo assim. Paulão, sim, Paulão. Paulão, Jesus mudou tua vida, né, Paulão? É, pastor, eu converti. Não sei nem onde estão meus revólveres. Minha esposa que sabe, eu não sei não. Ele era um policial aposentado. Paulão, um beijo. Deus te abençoe. Uma vez eu falei com ele, Paulão, Jesus mudou tua vida, né? Porque ele tocava assim para encontros religiosos. Pastor, 8 centros assim se reuniam, eu tocava com 12 anos. Agora eu toco para Jesus. Agora eu sou crente. Eu falei, Jesus mudou tua vida. Uma vez eu falei isso com ele. Ele falou, não, pastor, Jesus não mudou a minha vida. Jesus mudou a vida do irmão ali. Mudou a minha vida, ele transformou. Eu achei isso muito interessante. Transformar. Ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e algumas se fizeram novas. Diga tudo se fez novo. Já parou para pensar que aquele problema começou como uma situação normal? Situação comum. Porque com a mulher que não sangra mensalmente, por um período, quando aquele problema começou, parecia ser algo comum. Quando aquele problema surgiu, não parecia ser algo preocupante. Quantas vezes o pecado não começa assim? Parece algo natural. Pastor, mas fulano faz. Mas é só um copo. É só uma carreirinha. É só um encontro de amigos. Eu sou jovem, isso é normal, é da idade. E começa como uma brincadeira. Começa como um pulo ali. Começa como um flerte acolá. Um relacionamento proibido ali. É algo que você diz assim, está tranquilo, porque é normal da idade. Esta mulher pensava assim, não, é normal. Mas de repente, aquilo virou um problema incontrolável.
De repente aquilo saiu do controle, e é assim o pecado. O pecado surge como algo comum, como algo natural, mas de repente, aquilo que você dominava, te domina. Porque o homem foi feito para dominar sobre todos os animais e sobre todas as plantas. De repente, uma planta, uma bebida vinda de uma planta, domina o homem, controla o homem. Aquela mulher agora era controlada por algo que começou tão natural. Ela resolveu buscar ajuda. Ela disse assim: eu não consigo mais controlar, porque eu busquei em todos os lugares e nada disso me aproveitou, não teve melhora, então eu vou buscar em Jesus. O que ela fez, pastor? Ela saiu do lugar e ela foi ao encontro de Jesus. Porque muitas pessoas não experimentam o milagre que Jesus tem para oferecer? Porque elas creem em Jesus, mas elas não estão dispostas a saírem do seu lugar de acomodação. Elas não estão dispostas a ter um encontro pessoal e transformador com Jesus. Elas querem estar no meio da multidão, esbarrando de vez em quando nele. Para que você experimente tudo aquilo que ele tem para você. Para que a sua vida seja de fato não apenas mudada ou eventualmente emocionada. Para que a sua vida seja transformada, você precisa crer. E crer aqui se representa, significa sair do lugar, se movimentar, romper com a multidão. Ficar onde eu estou significa dizer: eu aceito a condição que eu estou vivendo. Ficar onde estou significa dizer: eu decido colher as mesmas coisas. Porque se eu não estou disposto a fazer algo diferente, significa que eu não quero colher nada diferente. Se eu não estou disposto a sair do lugar que eu estou e ir aonde o milagre está, significa que eu não quero esse milagre. Eu sei que esta mulher me ensina que é Deus quem faz o milagre. É Deus quem cura. É Deus quem dá a resposta. É Deus quem transforma. Mas existe uma parte que depende de mim. Qual, pastor? Duas partes. Crer e ir até Jesus. Crer e tocar nele. Também tem aqueles que se esbarram com Jesus, de vez em quando, na vida, mas creem mesmo, acreditam. Talvez você esteja me vendo aí pela internet, você não estaria me vendo se você não cresce. Mas existe certos milagres que só são atraídos mediante algum sacrifício. Paulo diz que o meu culto é um sacrifício. Quando você está aqui, você está oferecendo um sacrifício ao Senhor. Um sacrifício vivo, um sacrifício agradável. E você está aqui por quê? Porque você saiu do seu lugar de acomodação. Porque você investiu tempo. Então, em nome de Jesus, eu creio que quem vem à casa de Deus nunca sai sem algo da parte de Deus. Mas não basta estar no meio da multidão. Estar no meio da multidão não muda nada. Estar no meio de todos fazendo o que costumeiramente você faz pode trazer alguma bênção, pode trazer alguma resposta, mas o seu maior problema só vai ser resolvido. A sua vida só vai ser transformada quando você, numa atitude de fé, dizer assim: eu vou romper. Eu vou enfrentar a multidão. A multidão de dúvidas, de medo, de timidez, eu vou tocar em Jesus. Ficar parado, não muda. Esbarrar, não muda. Isso não transforma. Não tem milagre. Você precisa intencionalmente dizer: eu quero tocar em Jesus hoje. Eu vou tomar uma atitude, uma decisão que vai expressar a minha fé. Eu quero tocar. Eu quero me aproximar. Você não toca longe de alguém. Para você tocar em alguém, você precisa se aproximar dessa pessoa. Eu quero me aproximar de Jesus. Eu quero conhecê-lo. Eu quero ter certeza. Eu quero declarar que há virtude nesse lugar para secar a fonte de todo medo, a fonte de toda dúvida, a fonte de toda ansiedade, a fonte de toda preocupação, a fonte de toda dependência. Há resposta para a tua vida nessa noite.
Eu não vejo na Bíblia em nenhum lugar Deus fazendo um milagre na vida de alguém deitado numa rede e dizendo assim: Jesus, manda, pode fazer, Jesus, pode fazer. Eu não estou disposto hoje não, mas faz um milagre para mim. Não! Você precisa dizer: eu quero. Eu estou interessado. Eu preciso desse milagre. Eu não suporto mais essa dor. Eu creio que há resposta em Jesus. Eu creio que Ele está aqui. Eu quero orar por você. Queria que você ficasse de pé nesse instante. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Isto é louvor. Eu creio que Jesus está perto de pessoas aqui, como Ele nunca esteve. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está presente neste lugar. Jesus se aproxima desta pessoa a tal ponto que Ele possa simplesmente desejar te tocar e o Senhor estará acessível. Porque o Senhor é a solução que Ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. Aquela mulher entendeu que Jesus estava passando, porque a oportunidade é assim. A oportunidade está passando. Ô Pai, que ninguém deixe Jesus passar por ele, por ela. Esse Jesus que está passando agora tão perto é a resposta para mudar. É a resposta para a angústia. É a paz que o coração anseia. É o alimento que a alma suspira. É a água que a alma desfalece. Só Ele. Só Ele. Nenhum outro tem. Nenhum outro é a resposta que esta pessoa procura. Como é bom ouvir Jesus dizer para aquela mulher: filha. Aquela mulher talvez tão discriminada. Aquela mulher tão desvalorizada. Aquela mulher anônima, mas Jesus olha para ela e diz: filha, ó Pai, fala o coração desta pessoa. Ele é teu filho, ele é tua filha. Escute agora. Não importa o que você tem vivido. Talvez você tenha vivido 12 anos de muita paz, de muita prosperidade, de muita alegria, mas agora você, de repente, se viu no meio de um turbilhão. Ou talvez você esteja vivendo um tempo longo de sofrimento e você não suporta mais. Você pode estar com uma situação como Jairo ou como esta mulher. Você é filho. Você é filha. Jesus tem a resposta para a sua vida. Ele tem um milagre físico, emocional, espiritual, familiar. Eu quero orar por você que quer